Esse vídeo vai ser sobre mecanismos de enfrentamento, o vulgo coping. Eu vou utilizar um artigo que é do site Good Therapy, mas o artigo é só para usar de uma forma mais clara, porque o argumento que eu vou dar provavelmente não tem aqui. O que é o coping? O coping é uma forma de você tancar a realidade. Então, tipo assim, você sofre um trauma e você precisa lidar com ele de uma forma que o teu cérebro meio que consiga superar aquele trauma de uma forma mais racional possível, sacou? Então ele é um argumento que você dá para superar esse trauma. Tem o coping, esse mecanismo de enfrentamento, e também tem o mecanismo de defesa. Eu vou ler o que é o mecanismo de defesa. Os mecanismos de defesa ocorrem principalmente em um nível inconsciente, e as pessoas geralmente não sabem que estão usando. O uso de mecanismo de enfrentamento, por outro lado, é tipicamente consciente ou proposital. Beleza, pô. Então, eu vou ler um pouco sobre o mecanismo de enfrentamento, né, que é esse coping. Os mecanismos de enfrentamento são as estratégias que as pessoas costumam usar diante do estresse ou traumas para ajudar a gerenciar emoções dolorosas ou difíceis. Mecanismos de enfrentamento podem ajudar as pessoas a se ajustarem a eventos estressantes, ajudando-os a se manter em um bem-estar emocional. Ou seja, o coping, embora ele seja uma mentira, ele é uma mentira que te ajuda a lidar com um problema que você ainda não consegue superar. Então, beleza, pô. Sei lá, no último mês, deixa eu ver, 30 dias, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 8, 9, peraí, rapidão. Dia 10. Eu tive que lidar com um bagulho que eu não queria, sacou? Tipo, pô, velho, isso tudo aqui eu não consigo tancar essa realidade. Eu tava buscando algo e isso não pôde ser completado, sacou? Por N fatores, mas beleza. Então, por causa disso, eu não consegui tancar essa realidade. Eu não consegui superar isso. Então, peraí que vou olhar o nome aqui, né? Peraí, porque eu não quero fazer o negócio errado, né? 5 fases do luto, beleza. As 5 fases do luto é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, beleza. Então, o que é a negação e isolamento? É você não aceitar aquilo que te aconteceu e você vai negar de todas as formas. Tipo, cara, não pode ter acontecido comigo, por que comigo? Isso não pode ter acontecido, será que aconteceu mesmo? Eu vou me isolar porque eu não consigo lidar com isso. Qual que é a segunda? É a raiva. É você, aqui entra mesmo até a mesma raiva de Deus, tipo, cara, por que Deus fez isso comigo? Como pode isso ter acontecido? Por que isso aconteceu comigo, sacou? Qual que é a terceira? É a barganha. É você falar, não, se eu fizer tal coisa, isso não vai ter acontecido, ou eu posso fazer tal coisa para isso voltar, é possível que eu faça isso voltar a ser como era antes. A quarta é a depressão, que é você ver que aquilo não tem mais solução, que você não consegue mais aquilo, que você perdeu aquilo, aquela opção, aquela coisa, aquele ser, aquela relação, tudo. Você olha e fala, caraca, velho, eu não consigo, eu perdi. Aí você entra numa depressão mesmo, sacou? Porque você não consegue se ver mais sem aquele objeto, ou ser, beleza. E a quinta e última, né, é a aceitação, que é você entender que, por mais que você tenha perdido aquilo, você aceita e consegue progredir. Então, o que é o coping? O coping ele pode ser visto como uma forma de aceleração disso. Igual, eu passei por essas 5 fases aqui em, sei lá, 4 dias, pô. Tava até conversando com os amigos meus, tipo, porra, mano, isso daí foi rápido, sacou? Por quê? Porque quando eu usei o coping, a fase da aceitação, da negação e da raiva eu tive. Na da barganha, eu já pulei para aceitação, porque eu usei um coping, sacou? Então, o que eu usei? Eu usei uma forma ali de você mentir para si mesmo e meio que ter só... Eu vou dar alguns exemplos de o que seria o coping, né? Mas, sei lá, ao invés de passar pelas 5 etapas, né? Eu usei um coping, uma mentira consciente, e essa mentira me fez superar de uma forma muito rápida, sacou? E como eu sei que é um coping isso, e eu sei que isso é mentira, para superar ela, caso essa mentira dê errado, é tipo muito mais fácil, sacou? E enquanto isso, lá no inconsciente tá tipo, pô, mano, tranquilo, a gente já tem algo
para colocar no lugar disso, sacou? Então você tira algo que você deveria enfrentar, né, nas 5 fases do luto, e coloca um coping no lugar, que é uma mentira. Só que essa mentira está tomando o local dessa realidade. Não sei se deu para pegar muito bem, mas beleza. Estilos e mecanismos de enfrentamento. Os estilos de enfrentamento podem ser focados no problema, também chamados de instrumentais, ou focados na emoção. No meu aqui eu foquei no instrumento. As estratégias de enfrentamento focadas no problema geralmente estão associadas a métodos de lidar com o problema para reduzir o estresse, enquanto os mecanismos focados na emoção podem ajudar as pessoas a lidar com qualquer sofrimento de angústia resultante do problema. Ou seja, você vai usar essa mentira para conseguir lidar com a realidade, sacou? Tem até uma questão que o Mário fala, eu vou recomendar um vídeo chamado Verdade Relativa versus Verdade Universal, do Mário Schwartzman, que tem a verdade universal, né, que é aquela verdade que se você confrontar com ela, você vai ser destruído, porque ela é a verdade em si. Só que existem verdades que você mesmo pode criar, sacou? Que é tipo assim, eu falar que eu sou o melhor escritor do Brasil, sei lá, alguma coisa do tipo. É possível que, de tanto eu acreditar nisso, eu melhore muito a minha escrita. Não sei se deu para pegar muito bem. Então, por eu estar usando uma mentira relativa, eu consigo melhorar, sacou? Mas isso não é uma verdade universal, porque uma verdade universal seria, por exemplo, sei lá, a lei da gravidade. Eu não posso pular de um prédio achando que a minha verdade relativa de eu voar vai superar a verdade universal, que é a lei da gravidade. Não sei se deu para pegar muito bem, beleza. Então o coping, ele pode ser ligado a essa verdade relativa, que você vai ter para si mesmo, que é uma verdade, embora não seja, sacou? Só que você está fazendo isso de forma consciente. Beleza. Além disso, os mecanismos de enfrentamento podem ser amplamente categorizados como ativos ou evitativos. Mecanismos de enfrentamento ativo envolvem uma consciência do estressor e tentativas conscientes de reduzir o estresse. Ou seja, no meu exemplo, eu peguei aquilo que estava me estressando aqui seria te eliminar da capacidade de estar no bem-estar natural, e falei, tá, pô, para lidar com isso, eu preciso eliminar qualquer tipo de visualização do objeto que me causa o estresse, sacou? Então, beleza. Deixa eu ver. Mecanismos de enfrentamento evitativos são, por outro lado, categorizados por ignorar ou evitar o problema. Também teve um pouco disso, mas eu considero mais na parte do nível consciente ali. Alguns métodos de enfrentamento, embora funcionem por um tempo, não são eficazes por um período longo de tempo. Esses mecanismos de enfrentamento ineficazes, por muitas vezes, podem ser contraproducentes ou ter consequências negativas não intencionais. São conhecidos como enfrentamento mal adaptativo. O que você pode ter como enfrentamento que é negativo? É igual, um exemplo extremo. Você perdeu alguém que você ama, sei lá, alguém morreu, e para lidar com isso, você adiciona álcool na tua vida. O álcool, ele vai servir como uma forma de você tancar essa realidade, você vai superar aquela realidade por um certo período de tempo, porém, aquilo, a médio e longo prazo, não vai te fazer bem, sacou? Por quê? Porque isso não vai ser capaz de lidar com aquele problema interior real seu, sacou? Seria a perda desse parente. Então, esse é um coping negativo, que é o coping de você tancar a realidade usando droga. Tá. Mecanismos de enfrentamento adaptativos são aqueles que são considerados saudáveis e eficazes para gerenciar situações estressantes. Beleza. Tá. Aqui a gente vai entrar nos tipos de mecanismos de enfrentamento, tipos de coping. Apoio. O primeiro é apoio. Falar sobre um evento estressante com uma pessoa de apoio pode ser uma maneira eficaz de gerenciar o estresse. Buscar apoio externo ao invés de se auto-isolar e internalizar os efeitos do estresse podem reduzir bastante os efeitos negativos de uma situação. Cara, eu não saberia, dizer se aqui entraria até mesmo a questão da terapia, né? Que o apoio seria você buscar em alguém essa forma de você tancar essa realidade. Buscar dicas ou um auxílio. Relaxamento. Qualquer número de atividade relaxante pode ajudar as pessoas a lidar com o estresse. Atividades relaxantes pode incluir
meditação, relaxamento muscular progressivo ou técnicas calmantes, ou até mesmo ouvir música. É uma boa. Resolução de problemas. Este mecanismo de enfrentamento envolve identificar um problema que está causando estresse e, em seguida, desenvolver e colocar em ação algumas soluções potenciais para gerenciá-lo de forma eficaz. É uma boa. Humor. Tornar leve uma situação estressante pode ajudar as pessoas a manter uma perspectiva e evitar as situações que se tornem esmagadoras. Essa daqui eu sou muito bom de usar, pô. Só que tem um problema que eu fazia antigamente, que era o humor autodepressivo. Então eu tentava tancar essa realidade. Sempre que eu falar a palavra tancar, é você aguentar, tancar, aguentar. Eu tentava tancar a realidade, só que para isso eu usava de humor autodepreciativo. Então isso meio que, por mais que eu esteja usando humor, é humor ruim, saca? Então é possível você usar o humor de uma forma positiva, que vai ser você zoar aquela situação, mas sem necessariamente se zoar. Não sei se deu para pegar um pouco. Atividade física, aí claro, né, pô, tipo, essa daqui eu uso bem pra caralho, né? Aí, tipo, o exercício pode servir como uma forma natural e saudável de aliviar o estresse. Óbvio, né? Ele cita aqui um monte de exercícios podem ajudar as pessoas a lidar com o estresse e os efeitos posteriores de um evento traumático. Faz sentido. Aí aqui, deixa eu ver. Agora a gente vai entrar numa lista de mecanismos comuns que são ruins. Fuga, que é o quê? Para lidar com o estresse, você vai fugir, aí você vai ficar isolado. E tem uma frase na Bíblia, porque é tipo, todo reino separados cai, alguma coisa assim. Então, quanto mais só você tá, mais frágil você fica, sacou? Tem dessa também. Autocalmantes insalubres. Deixa eu ver. Alguns comportamentos autocalmantes podem ser usados com moderação, mas pode se tornar um vício. Tá, é aquele álcool, internet e videogame que ele cita. Dá para citar masturbação aqui também, pornografia, outro tipo de droga, por aí vai. Entorpecentes. Aí, entorpecentes inclui comida também, né? Compulsões e riscos. O estresse pode fazer com que algumas pessoas busquem uma descarga de adrenalina através de comportamentos compulsivos ou de risco, como jogos de azar, sexo inseguro, experimentação de drogas, roubo ou direção imprudente. Pô, velho, estranho, eu acho que eu tive esse daqui 2 dias, pô, eu, tipo, dirigi mal pra caralho de propósito. E automutilação, que como o próprio nome diz, automutilação. Deixa eu ver aqui, mecanismos de enfrentamento e saúde mental. O uso de habilidades de enfrentamento eficazes muitas vezes podem ajudar a melhorar o bem-estar mental e emocional. As pessoas que são capazes de se ajustar às situações estressantes ou traumáticas e ao impacto duradouro que esses incidentes podem ter, por meio de mecanismos de enfrentamentos produtivos, podem ter menos probabilidades de experimentar ansiedade, depressão ou outros tipos de problemas mentais, como resultado de eventos dolorosos e desafiadores. Então, o coping, por mais que ele não vá resolver aquele problema, ele vai te dar uma visão de meio que colocar um esparadrapo ali. Não sei se deu para pegar muito bem. Então, não é todo coping que ele é limitante, sacou? Então, tipo assim, se você teve um problema e você não consegue lidar com ele agora, talvez um coping seja algo necessário para você. Então, no meu exemplo, eu coloquei outra coisa nesse local para suprir aquela demanda emocional e isso, tipo, pô, velho, sei lá, ter superado algo que eu normalmente levaria 2 meses em 5 dias, porra, mano, sacou? E sempre que esse problema volta, porque querendo ou não, ele tá no nível ali inconsciente, sacou? Você só lembra e fala, pô, não, mano, sei lá, coping, velho, eu vou jogar coping aqui em cima, sacou? E o coping, ele ajuda pra caralho nesse sentido. Então, você não precisa necessariamente lidar com o problema naquele momento. É até um pouco estranho falar assim, né? As pessoas que não adotam um mecanismo de enfrentamento mal adaptativos ou experimentam dificuldades em utilizar as estratégias de enfrentamento eficazes, que é a técnica de coping, pode ter um impacto negativo no seu bem-estar mental e emocional. E a gente tem sempre que lembrar que você é corpo e mente, né? Ah, corpo, alma e mente. Tá, filha da puta, mas olhando tipo, se tem 3, tem 2. Você é corpo e mente.
Então, quando você tem um desgaste mental, até mesmo o teu corpo ele é influenciado. Então, você não vai conseguir trabalhar bem, você não vai conseguir se exercitar bem, você não vai conseguir produzir bem, se alimentar bem, você não vai conseguir fazer nada bem, porque tua mente está destruída. Então, usar o coping para, nesse momento, você se regenerar, é uma puta estratégia, pô. Sacou? Pelo menos comigo funcionou. Aqueles que têm dificuldades em saber lidar com a ansiedade, o estresse ou a raiva podem adquirir o hábito de confiar em um mecanismo de enfrentamento mal adaptativo. Então, a pessoa, quando ela tem um problema, ela vai recorrer a álcool, sacou? O que é algo ruim. Muitas vezes, pessoas podem ajudar... Consumir álcool, muitas vezes, pode ajudar as pessoas a se sentirem menos estressadas no momento imediato. Por exemplo, mas se a pessoa passa a depender do álcool ou qualquer outra substância diante de situações desafiadoras, pode se tornar a dependência da substância a um longo período. Tem um exemplo, né, que é a primeira vez que eu cito isso. Na época que eu fazia faculdade, eu tinha problema de fala. Eu não conseguia falar em público, sacou? E o que eu fazia? Eu consumia álcool. Então eu tomava umas 2 cervejas e me apresentava bem pra caralho. Tipo assim, muito bem mesmo, sacou? Então o que ocorre? Eu passei a ligar eu me apresentar bem com o álcool. Então se eu queria me apresentar bem, eu bebia, sacou? E então o que ocorre? O álcool aqui, o álcool ele entrou como um coping negativo. E funcionou? Funcionou bem pra caralho. Só que isso me fez ver que eu só precisava de álcool para ter uma comunicação boa, que hoje eu vejo que não é tão necessário, embora o álcool realmente ajude pra caralho nesse sentido, porque ele libera algumas áreas do teu cérebro ligadas a burrão, né? Ao agir. Se você sofre de estresse e não sabe lidar, procure um terapeuta que ajude a desenvolver melhor essa capacidade de enfrentamento. Então, no fundo, tudo se resume ao que você vai usar para enfrentar aquela realidade, sacou? Então, sei lá, teu parente morreu, o que tu vai fazer? Ah, vou beber. Tá, beber vai ajudar? Ah, vai ajudar porque eu não vou sentir agora. Tá, mas a médio prazo a dor ainda vai estar aí. Você não tancou a realidade, sacou? Então, quando você mete uma mentira aí, você mete um coping, uma técnica de enfrentamento, isso acaba funcionando de uma forma bem rápida, sacou? Então, eu acho que é isso, pô. É você entender que aquilo que você está fazendo é só uma técnica de enfrentamento, mas que, sei lá, aquele problema, a raiz dele, ele ainda vai estar ali. Só que o coping é o quê? É você podar esse crescimento negativo agora, porque você ainda não tem a capacidade de lidar com aquilo agora, sacou? Então, sei lá, pô, eu realmente recomendo o coping, velho, porque, tipo assim, de eu ter ficado extremamente mal pra, sei lá, tô tranquilo agora em 5 dias, porra, mano, vai se fuder, pô. Você fala, pô, Gabriel, mas a médio prazo isso pode ser negativo, porque você vai ter tanto coping que você não vai saber o que é real e o que é falso. É um perigo. Esse eu acho que é um perigo mesmo. Só que aí, pô, você tem sempre que buscar se desenvolver e aperfeiçoar essa capacidade de lidar com o problema, sacou? Então, sei lá, esse problema que eu tive, que eu usei o coping, é um problema que eu considero grande, sacou? Então, antigamente, eu usaria isso igual para essa técnica de enfrentamento, eu usaria para um problema pequeno. Só que como eu desenvolvi uma melhor forma de lidar comigo, eu usei isso só numa coisa grande. Não sei se deu para pegar muito bem. Mas, tipo assim, é algo consciente. Aí a gente volta aqui em cima, né? Tem o mecanismo de defesa, que ele ocorre de forma inconsciente, que é você não saber que você está lidando com aquilo daquela forma, sacou? O coping é você saber que você está lidando com aquilo daquela forma de propósito. Então, importante pra caralho, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante sobre isso. 4 tipos de coping. Nossa, interessante. Deixa eu ver aqui, pô, rapidão. Tá. Estratégias de enfrentamento focada na emoção. Você libera emoções reprimidas.
terapia talvez, você se distrai, você gerencia sentimentos hostis, é uma boa, medita, prática de atenção plena, né, mindfulness, e usa procedimentos sistemáticos de relaxamento. Boa. O coping focado na emoção é orientado para o gerenciamento das emoções que acompanham a percepção do estresse. As 5 estratégias de enfrentamento focada na emoção que foram identificadas por Furman e Lazarus são negando, fuga ou evitação, aceitar responsabilidade ou fuga, exercitar o autocontrole e a reavaliação positiva. Essa reavaliação positiva eu acho que seria você entender que depois daquilo poderá acontecer algo bom, sacou? Igual, um exemplo, sei lá, você perdeu o teu emprego. Então, tipo, pô, cara, triste. Porém, você, assim como você encontrou esse emprego, tu pode encontrar outro, sacou? Ah, eu perdi uma pessoa. Tá, pô, assim como você encontrou uma pessoa, tu pode encontrar outra. Ah, velho, eu perdi o meu parente. Tá, velho, tu ficou feliz em tê-lo, porque, sei lá, a maioria das pessoas nunca teve contato com ele, sacou? Então, tu tem que ficar feliz só de ter conseguido ter acesso a ele, sacou? Tem, agora no estoicismo, fora do, tá dentro do coping, mas fora do coping, tem uma coisa que eu podia pegar a citação exata ali, mas eu não vou não, que é para sair de fora, que é você falar a palavra eu não perdi, falar a palavra, aí eu cito um monte de palavras, um animal, eu não perdi, eu restituí. Então é tipo assim, nada que eu tenho é meu, tudo que eu tenho me foi dado, sacou? Ah, meu filho morreu, tá, meu filho foi restituído, sacou? Ah, minha esposa morreu, minha esposa foi restituída. Assim como eu não tinha ela quando eu vim para a existência, agora eu não tenho mais. Mas eu tenho que ficar feliz só de, em algum momento, eu tê-la, sacou? Em algum momento eu tive. Então você está restituindo aquilo. Assim como ao pó vimos, ao pó voltaremos. Então aquilo não é meu para sempre, igual essa camisa, não é minha para sempre, eu não nasci com ela, ela não está atrelada ao meu ser, sacou? Então quando eu perder ela, tá, velho, eu tive, eu a restituí, assim como eu não tinha, agora eu tenho, é um pouco disso. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Interessante, pô. Essa daqui é baseada em teorias psicanalísticas históricas. Eu vou citar uma que, pelo nome aqui, eu conheço ela de algum lugar, mas eu não sei de onde. Então, o nome dela é Karen Horney. K-A-R-E-N-H-O-R N-Y. Vamos ver. Eu vou ler só mais o dela aqui, aí a gente conclui. Na década de 1940, a psicanalista alemã Karen, o nome que eu falei, desenvolveu sua teoria madura, na qual os indivíduos lidam com ansiedade produzida por se sentirem inseguros, não amados e desvalorizados, negando seus sentimentos espontâneos e desenvolvendo elaboradas estratégias de defesa. Tá, isso daqui no caso é o coping, né? Aqui pode ser tanto o coping de enfrentamento como o coping de defesa. Ela definiu 4 chamadas estratégicas de enfrentamento para definir as relações interpessoais. Tá, beleza. Essa técnica ela chamou de moving whites. É aquela com a qual as pessoas psicologicamente saudáveis desenvolvem relacionamento. Envolve compromisso. Para seguir em frente deve haver comunicação, acordo, desacordo, compromisso e decisões. As outras 3 estratégias são movimento em direção, movimento contra e afastamento. Então, as 5 primeiras são comunicação, acordo, desacordo, compromisso e decisão. As 3 estratégias seguintes são movimento em direção, você ir naquela direção, movimento contra, você se opor, e movimento de afastamento, você não tancou e você sai, beleza? E elas representam estratégias neuróticas e insalubres que as pessoas utilizam para se proteger, beleza? Ela investigou esses padrões de necessidades neuróticas, que é o apego compulsivo a algo ou a alguém. Os neuróticos podem sentir esses apegos mais fortemente
causados por sensações em sua vida. Se o neurótico não experimentar essas necessidades, ele experimentará ansiedade. Ou seja, ou ele tá com aquilo, ou ele tá ansioso. Sacou? Aí você fala, pô, Gabriel, mas e se ele perde isso? Ansiedade, depressão e por aí vai. Então, se ele não tem isso e ele coloca um coping no lugar, aí eu não estou falando da mulher não, que eu nem estou lendo mais, ele não cai na ansiedade, porque intuitivamente ele acha que tem alguma coisa aqui, sacou? É uma mentira? É uma mentira, mas é uma verdade relativa, foda-se. As 10 que ela listou são carinho e aprovação, que é a necessidade de agradar os outros e ser amado, um parceiro que assumirá a vida de alguém, baseado na ideia de que o amor resolverá todos os problemas, restrição da vida a fronteiras estreitas, ser pouco exigente, satisfeito com pouco, imperceptível, simplificar a vida. É você não buscar mais, porque você buscar mais vai incluir uma tristeza de não alcançar, então é mais fácil lidar com pouco. Poder é a busca pelo controle sobre os outros, que é você ter uma fachada de onipotência causada por um desejo desesperado de força e domínio, exploração dos outros para obter o melhor deles. Estranho. O poder é você lhe dar o melhor para você e explorar os outros para obter o melhor dele, beleza? Reconhecimento ou prestígio social causado por uma preocupação anormal com aparências e popularidade, é um ponto. Admiração pessoal, conquista pessoal, autossuficiência e independência, e a 10ª, perfeição e inatacável, desejo de ser perfeito e medo de ser falho. Aqui a gente entra num vídeo que eu acho que eu fiz, que é tipo, pô cara, se você tenta ser perfeito, tu nunca vai fazer nada, porque por definição nada é perfeito. Mas beleza. Deixa eu ver aqui. No compliance, também conhecido como moving for, ou solução autoapagadora, o indivíduo se move em direção daqueles percebidos como uma ameaça para evitar represália e se machucar, fazendo qualquer sacrifício, por mais prejudicial que seja. O argumento é, se eu ceder, não vou me machucar. Caralho? Porra! A pessoa abre mão dela para ela não sofrer. Só que fazer isso é justamente o que vai fazer ela sofrer. Vai tomar no cu, porra. Isso significa que se eu der a todos que eu vejo, se eu der a todos que vejo como uma ameaça potencial o que eles quiserem, não serei ferido, física ou emocionalmente. Me acertou um pouco. Essa estratégia inclui as necessidades neuróticas 1, 2 e 3. Na retirada, também conhecida como afastar-se ou solução de demissão, os indivíduos se distanciam de qualquer pessoa percebida como uma ameaça para evitar se machucar. A atitude de buraco de rato. A segurança da descrição. O argumento é, se eu não deixar ninguém se aproximar de mim, não vou me machucar. Faz sentido. Um neurótico, de acordo com Horney, deseja estar diante por ter sido abusado. Deseja estar desculpa. É porque eu estou com problema de leitura e a letra é muito pequena. Ela deseja estar distante de qualquer coisa que possa abusar dela. Se eles puderem ser extremamente introvertidos, ninguém jamais desenvolverá um relacionamento com eles. Se não houver ninguém por perto, ninguém pode machucá-los. Caralho, brabo. Essas pessoas se afastam. Eu vou aumentar a letra aqui porque eu sou analfabeto. Cara, eu vou pausar o vídeo rapidão. Só um segundo. Seguindo. Essas pessoas que se afastam lutam contra a personalidade. Então, muitas vezes parecem frias ou superficiais. Essa é a estratégia deles. Eles emocionalmente se afastam da sociedade. Incluídas nessa estratégia estão as necessidades neuróticas 3, 9 e 10. Eu vou colocar na descrição essas estratégias, porque aí quem quiser ver lá, né? E o link também do vídeo do Mário e do artigo da Wikipédia que eu tô lendo. Sim, tô usando o Wikipédia. Pau no seu cu, professora de português, filha de uma puta. Desculpa, eu odeio aquela gorda. Odeio mesmo. Cara, como que é aquela moça? Não tô brincando.
Seguindo. Na agressão, também conhecida como movimento contra ou solução expansiva, o indivíduo ameaça aqueles percebidos como uma ameaça para evitar se machucar. Caralho, acabei de xingar a professora, eu li isso. As crianças podem reagir às diferenças dos pais demonstrando raiva ou hostilidade. Essa estratégia inclui necessidade neurótica 4, 5, 6, 7 e 8. Relacionados ao trabalho de Carol Horney, estudiosos da administração pública, blá 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 blá. Eu não vou ler isso daqui não. Deixa eu ver. Tem um trecho aqui que eu passei o olho e eu achei interessante. Tá. Agora a gente vai voltar naquilo que eu te falei anteriormente, das técnicas negativas de coping. Então, também são técnicas de você lidar com a realidade. Porém, são técnicas que deram errado. Então, é algo que, por mais que você faça e que você não vá pensar no problema, o problema não vai ser resolvido. Deu para sacar? Beleza. Enquanto as estratégias de enfrentamento adaptativo melhoram o funcionamento, uma técnica de enfrentamento mal adaptativa apenas reduzirá os sintomas enquanto mantém ou fortalece o estressor. Não tem nada a ver com isso daqui, até porque isso daqui é psicanálise, mas teoria analítica do Jung, a gente tem a ideia do complexo. Eu já fiz um vídeo sobre complexo, quem quiser ver, quem não quiser também, vou resumir aqui. O que é o complexo? O complexo é um problema que você teve, que ele vai lutar contra o teu ego, e quando o teu ego estiver fraco, ele vai assumir. Então, um complexo, por exemplo, é o vício masturbação. É algo que você fala, não, eu posso controlar isso daí. Tá, você pode. Só que se teu ego estiver fraco, tu vai cair. Então, tem pessoas que não conseguem controlar isso nem quando estão no ônibus. Sacou? Viu, tipo, qual é o complexo? Masturbação. O que é o complexo? Ele é muito pequeno, o ego é grande. Quanto menor o ego, mais energia tem um complexo. Então, se o complexo toma conta do ego, aquele complexo vai fazer a pessoa agir, sacou? Então, exemplo, a pessoa é violenta e, sei lá, alguém no trânsito irrita ela e o ego dela é suprimido e no local desse ego entra o complexo violência, que foi causada por, sei lá, uma infância traumática, foda-se. Ela vai agredir. Sacou? Por quê? Porque o complexo tomou o local do ego. Deu para pegar? Então, o coping negativo é você fortalecer esse complexo que está sendo criado. Então, quando o teu ego estiver fraco, tu vai perder esse complexo, sacou? Então, é uma técnica de enfrentamento? É uma técnica de enfrentamento, uma técnica burra de enfrentamento, pô. É igual, sei lá, essa pelinha do meu dedo aqui saiu. Aí eu falo, caralho, velho, tá doendo pra caralho, o que eu vou fazer? Vou amputar meu braço, sacou? É uma ideia burra assim. Ou não, é pior, é tipo, tu tá com esse problema aqui, aí tu amputa o outro braço. Aí tu fala, não, eu vou prevenir que aconteça no outro braço. É isso que acontece, pô, o coping é isso. O coping negativo, né? O coping positivo, como eu disse, é algo bom pra caralho. As técnicas desadaptativas só são eficazes como um processo de enfrentamento de curto prazo e não de longo prazo. Exemplos de estratégia de comportamento desadaptativos incluem dissociação, sensibilização, comportamento de segurança, evitação ansiosa, procrastinação, racionalização e fuga, incluindo a automedicação. Nos Estados Unidos, eu acho que é o maior consumidor de drogas. Cara, eu não vou lembrar como que é o termo, cara. É droga para evitar que você surte. Caralho. Peraí, desculpa. Opioide o nome, pesquisei aqui. Então, o que é o opioide? O opioide é, tipo assim, cara, quase 50% dos americanos é viciado nessa porra, pô. Por quê? Porque os caras, eles não conseguem tancar a realidade. Aí o que um macaco filha da puta vai fazer? Ao invés de buscar uma forma de lidar com aquilo, ele vai buscar uma forma mais fácil, que é o quê? O coping negativo. Porque até mesmo na questão do coping, o negativo é mais fácil que o positivo. Então, ele começa a tomar drogas e isso acaba viciando, sacou? No Brasil, está acontecendo algo similar, mas exclusivamente com mulheres. Mais de 40 anos, eu acho, crise de remédio antidepressivo, sacou? Aí tem toda uma questão aí que a gente teria que entrar em sociologia para explicar por que acontece isso. Eu não vou fazer isso, mas tem sentido. Porém, no Brasil também está acontecendo gago do caralho.
está acontecendo coisas similares nessa questão do opioide. Opioide fraco, codeína e dihidrocodeína, e opioide forte, tramadol, metadona, fentanil, morfina e oxicodona. Acho que nos Estados Unidos tem crise de oxicodona, deixa eu ver aqui. Os caras tentou bloquear a fabricação de oxicodona. Só que, tipo, não adianta tanto quando a pessoa já tá viciada, saca? Tipo, tá. Tipo assim, velho, se tá proibido a gente vai comprar na boca de fumo. Porque, sei lá, se pizza fosse proibida também ia vender na boca. Então depois que a pessoa vicia nisso, que ela não aguentou tancar a realidade e foi pra essa droga, já não resolve tanto tu evitar, sacou? Beleza. Essas estratégias de enfrentamento interferem na capacidade da pessoa de desaprender ou romper a associação pareada entre a situação e os sintomas da ansiedade associadas. O artigo é em inglês, aí a tradução ficou uma porra. Tá, mas beleza. A dissociação é a capacidade de separar e compartimentar sentimentos, memórias e emoções. Isso é associado à síndrome do pós-traumático. A dissociação é você não conseguir entender aquilo que aconteceu e trazer isso para o mundo real. Sensibilização é quando uma pessoa procura aprender, ensaiar ou antecipar eventos de medo em um esforço de proteção para evitar que esses eventos ocorram. Então é você, sei lá, eu sofri um trauma relacionado a uma festa, então nunca mais eu quero estar em um ambiente aglomerado, sacou? Comportamento de segurança é desenvolvido por quem tem síndrome de ansiedade, que é o medo de você passar, o medo de estar com alguém. Procrastinação é quando uma pessoa atrasa voluntariamente uma tarefa para receber um alívio temporário do estresse. Tá. A procrastinação ela vem de tipo assim, tenho que fazer algo e estou com medo de falhar nesse algo. Então, para evitar falhar nesse algo, eu não vou fazer esse algo agora. Deu para pegar? Só que, como é um coping negativo, isso não vai resolver no longo prazo, porque no longo prazo tu vai ter que entregar aquela tarefa e tu não vai fazer. Racionalização é a prática de tentar o uso de raciocínio para minimizar a gravidade de um incidente ou evitar abordá-lo de maneira que possam causar trauma psicológico ou estresse. Tem um livro, que eu sei que é do Adorno e Hockenheimer, que é sobre o perigo do excesso de raciocinação, que chega num momento que você não consegue saber nada, porque se tudo tem que ter um raciocínio por trás, você, tipo assim, você não vê mais um objeto, você vê, tá, mas e esse objeto, o que quer dizer, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa? Não, cara, às vezes é só um objeto, sacou? Evitação ansiosa é quando a pessoa evita situações que provocam estresse, beleza? E a fuga. Espera aí que eu vou beber um copo d'água, senão eu morro. Um segundo. E a fuga, como o próprio nome diz, é fugir. Então, tipo assim, tá. Essas daqui são a negativa. Então, é aquilo que você deve evitar. Se você não está conseguindo tancar na realidade, tu usa, tipo, tá, velho, se eu não consigo tancar isso daí, o que eu posso colocar no local, sacou? De novo, eu recomendo fortemente o vídeo do Mário Schwartzman chamado Verdade Relativa versus Verdade Universal. Por quê? Porque quando você vê que é possível você criar a sua realidade, desde que ela não bata com uma verdade universal, você passa a entender onde você vai aplicar o coping, sacou? Porque o coping, ele vai entrar ali numa estratégia pontual de você lidar com aquele problema específico. Deixa eu ver, Dudu. Outras estratégias de enfrentamento: apoio emocional ou instrumental, autodistração, negação, uso de drogas, autoculpa, desengajamento comportamental, uso de drogas. Tá, beleza. Tá, cara. Então, só para concluir, né? Cara, eu achei que esse vídeo ia ter uns 5 minutos. Interessante. Só para concluir, o que acaba acontecendo? Quando você não consegue lidar
com a situação. Cara, talvez tu não deva se culpar tanto, saca? Porque igual, se foi uma coisa realmente traumatizante e aquilo, até um pouco gay falar isso, tá doendo em tu, o que ocorre? Quando você usa esse coping, você meio que consegue agir de volta no mundo, pô, sacou? Você volta ao jogo. Porque se você não usar o coping, cara, tu vai entrar no niilismo fudido, pô. E o que é pior? Você mentir ou você cair em depressão? Tipo, nesse sentido. Mentira aqui que eu tô falando é sempre você usar esse mecanismo específico de fuga pra você mesmo, sacou? O que é pior? Igual, um dos mecanismos que ele fala aqui é a atividade física. Então, você pode fugir de um problema praticando atividade física. Por quê? Porque ali você vai estar desgastando o teu corpo e vai estar meio que matando esse complexo. Aqui entra todo num sentido que seria alguns tipos de vícios, eles podem ser mortos praticando atividade física. Alguns bem específicos, na verdade. Então, o que ocorre? Quando você entende isso e passa a usar de forma consciente e fala, beleza, o que eu estou usando aqui é um coping. Beleza, tá. O que eu posso fazer para resolver esse problema de forma concreta? Você vai e fala, cara, infelizmente resolver esse problema de forma concreta não depende de mim. Beleza, filha da puta. Você tem algo para colocar no local. Você tem um coping, sacou? Igual, eu não vou falar o que é, mas existe algo que você pode colocar aí que é tipo assim, sei lá, velho, é possível você usar até um pouco de religião como coping. Tipo, se você for levar o pé da letra ali, o que seria um coping ao pé da letra, é possível sim você usar um pouco de religião para isso daí. Você desenvolver mais a tua religião utilizando desse sofrimento que você usaria um coping, sacou? Aí eu teria que estudar um pouco para explicar melhor, tipo, na minha mente isso faz sentido. Eu tô vendo se eu acho alguma coisa mais interessante aqui. Tá? Quais são algumas estratégias comuns de enfrentamento? Essa daqui eu não... Caralho, vai se fuder, porra. Eu juro por Deus. Deixa eu ver se aqui vai pegar. Essa daqui tá escrito, veja o problema através de uma perspectiva religiosa. Eu não tinha observado isso daí antes. Então eu cheguei nessa conclusão sozinho. Filha da puta. Diminua suas expectativas. Nem tudo depende exclusivamente de você. Peça às outras pessoas para ajudar. Assuma a responsabilidade pela situação. Envolva-se na resolução dos problemas. Manter relacionamentos de apoio emocional. Manter uma compostura emocional ou alternativamente e expressar emoções angustiantes. Não lembro quem, eu não lembro o nome do canal, ele fala que, tipo assim, para você se livrar da raiva, você tem que falar sobre a raiva quando você não está irritado, ficou? Porque aí você vai entender melhor esse sentimento. Quando você quiser se livrar de um vício, você fala desse vício. É um pouco estranho. Desafie crenças anteriores mantidas, mas que não são adaptativas. Tente diretamente mudar o foco do estresse. Afaste-se da fonte do estresse, é um ponto. E veja o problema de perspectiva religiosa, um ponto. Aí o cara dá uns exemplos aqui, né? Um ponto que citou aqui é a questão do sono, pô. A gente tem que ir voltando na questão analítica. O complexo, que vai ser algo que você vai usar para utilizar esse coping, é o quê? Você tem um problema com aquilo, você ainda não é capaz de resolver, aquilo está puxando a libido. O que é libido? É o sangue do teu ego, alguma coisa assim. Quando você tem isso num complexo, ele cresce, estoura e toma o local do teu ego e você não é mais racional, porque agora você é controlado pelo teu complexo, beleza? O que acontece? Quando você está fraco, é mais difícil lutar contra isso. Então, alimentação ajuda, sono
ajuda. Horário para dormir, horário para acordar, ajuda. Tem uma coisa chamada jet lag, que é tipo assim, todo dia você acorda 8 da manhã e dorme 10 da noite. Aí no final de semana você acorda 5 da tarde, por exemplo, vai dormir 8 da manhã e acorda 5 da tarde. O teu corpo vai levar umas 2 semanas para voltar ao ritmo normal. Então evite ao máximo ter mudança de horário mesmo no final de semana. Aí até mesmo atividade física, né, que ela ajuda a você a ficar mais saudável e melhorar um pouco o organismo. Tudo isso é uma forma de você ficar mais forte e com isso o complexo vai ter mais dificuldade para tomar o teu controle, sacou? Porque se você está fraco, se você dormiu pouco, você tem menos energia e com menos energia vai ser mais fácil o complexo dominar teu ego. Eu acho que é isso, pô. Então, fazer descanso também é importante. Eu acho que é isso, pô. Basicamente, mentir pra si mesmo pode ser uma coisa boa pra caralho e pode te livrar de alguns problemas, sacou? Então, se for uma mentira consciente e isso não for uma mentira que fere, sei lá, teus conceitos religiosos, alguma coisa do tipo, não tem problema tu fazer. Tá, o que seria um exemplo dessa mentira? Tipo assim, eu tô mal, eu vou falar que eu tô bem. É um pouco estranho. Tipo, o teu cérebro, de tanto ouvir que tu tá bem, ele meio que melhora. É um pouco estranho isso daí também. Você usar essas técnicas de coping, estudar um pouco sobre coping e por aí vai. Sacou? O coping, não vou falar disso não, porque senão eu vou cair num dilema aqui. Eu acho que é isso, pô. Se alguém chegou até aqui, você é maluco, pô. Você é biluta até. Falou.